Senhor presidente, eu venho nessa tribuna aqui hoje dar uma notícia boa ao público de Alta Floresta, aos moradores de Alta Floresta, com relação à emenda no valor de R$ 2.950.000 do deputado Nininho, que já está na conta da saúde. R$ 2.950.000 na conta da saúde, emenda do deputado Nininho. Então, quero aqui parabenizar o deputado por estar acreditando e ajudando o município de Alta Floresta com mais essa emenda. Fora essa emenda, mais a indicação de mais um ônibus escolar que deve estar chegando agora por esses dias aqui no município de Alta Floresta. Então, quero aqui parabenizar o deputado Nininho, que continua acreditando, continua investindo no município de Alta Floresta, atendendo o pedido da sua base de vereadores aqui em Alta Floresta, e isso nos fortalece e mostra o comprometimento com o deputado Nininho aqui no nosso município. Senhor presidente, conversei com o prefeito Chico e comecei a cobrar a partir de hoje o Festival de Pesca. Então, vou esperar ele chegar. Festival de Pesca, que é uma emenda do deputado Nininho, que já está na conta, já gastaram dinheiro, compraram a premiação, e vai fazer um ano que essa premiação está guardada lá no almoxarifado da prefeitura, e o secretário Emanuel ainda não deu conta de fazer esse Festival de Pesca. Então, eu não vou hoje criticá-lo, eu vou apenas cobrá-lo hoje uma programação para que faça o Festival de Pesca para o município de Alta Floresta. Nós vamos perder esse ano R$ 250.000 que o deputado Nininho ia colocar. Mas não tem como colocar se não executou nem o que ele já mandou. Certo? Vou pedir para mandar para você, Bernardinho. Então, eu vou esperar o prefeito Chico chegar e vou cobrá-lo, a partir de hoje, uma data e uma programação para a execução do Festival de Pesca, porque é inaceitável o que está acontecendo com essa classe, que é uma classe esportiva, que é uma classe que a gente está tentando resgatar esse Festival de Pesca. O ano passado, teve vários festivais de pesca no estado de Mato Grosso, e infelizmente, Alta Floresta, com o dinheiro na conta, com a premiação comprada, não teve competência de executá-lo. E por último, senhor presidente, eu espero que esse ano é um ano eleitoral. Eu quero deixar um recado aqui, e espero que a classe política do município de Alta Floresta age com responsabilidade. Nós temos vários deputados ajudando o município de Alta Floresta que merecem o respeito e o carinho. Espero que a classe política de Alta Floresta não faz de Alta Floresta um balaio político de candidatos que não tem chance de ganhar a eleição. Porque nós vamos cair novamente na piada de irresponsabilidade de que quem ajuda não é valorizado. Espero realmente que a classe política de Alta Floresta tenha a responsabilidade de fazer um processo eleitoral decente aqui no município de Alta Floresta. Muito obrigado. Presidente, eu continuo no meu posicionamento de quando o Patel esteve aqui. Essa situação aí desse enrosco na Secretaria das Cidades, essa situação aí de enrosco na Secretaria de Infraestrutura. Agradecer o secretário Patel pela presença, bom dia, seja bem-vindo. Isso aí é culpa exclusivamente do senhor prefeito Chico Gamba. Como que pode, nos primeiros 4 anos, a Secretaria de Infraestrutura rodou como um relógio e agora não funciona? Estão podando. Como que a Secretaria das Cidades, com dificuldade, nós fizemos aí inúmeras sugestões no ano passado, inclusive aí acataram uma de fazer visitas ao Departamento de Engenharia de Sinop, a Cuiabá, há um entrave, há um enrosco, a população reclamando, segmento de engenheiros, de arquiteto, de empreendedores reclamando do departamento. Não vou ocupar o departamento, é falta de investimento do executivo. Copia o que está dando certo em outras cidades, pelo amor de Deus. Vamos resolver essa problemática, é prejuízo. O pessoal está desmotivado, os empreendedores da construção civil. Não roda, não funciona, o município perde recursos de TBI. Os vereadores da base, eu não sou da base, sou independente. Fizeram aqui junto com a gente inúmeros procedimentos de lei para tentar ajeitar. A coisa não roda, Paulo. E eu não vou debitar isso nas costas do servidor e nem do secretário, porque eu sei que isso é coisa exclusivamente que já foi debatido com o prefeito, com o seu vice Robson Quintino. Essa questão aí também, da questão das calçadas, a gente teve inúmeras conversas, entendeu? Da sinalização, agora que está saindo essa licitação aí, para atender a sinalização de trânsito, é acidente a todo tempo.
A questão das identificações das ruas, comércio local, a população não consegue chegar nas casas, é uma dificuldade para usar aplicativo, porque não tem identificação de bairro, de ruas, é realmente vergonhoso. Então, eu não vou debitar no Paulo Moreira, nem na sua equipe, essa inércia e essa sacanagem. Essa gestão que todos sabem que nos bastidores, eles estavam aí com o objetivo aí de que Paulo Moreira e Patel pedissem as contas. E a Secretaria lá de Obras continua engessada. Fica aqui, novamente, o meu pedido ao prefeito municipal, como eu falei na reunião, contrate a sua equipe aí, faz uma parceria com terceiros, vamos atender a população. Quase que ele apanhou lá na pista do Cabeça. Quase que ele apanhou na pista do Cabeça lá. Foi agredido de forma física. Porque a população não está aguentando. Mas eu ainda mandei um vídeo agora no começo da semana passada pro Carlos, lá da pista do Cabeça, reclamação, é nos 4 cantos do município. Falei, cara, tá insuportável, pelo amor de Deus, conversa com o Chico. Ele falou, não, eu vou conversar aqui e tal. Ele foi lá, ó, quase que aconteceu lá um incidente. Por quê? A população está engasgada, está ilhada, o cidadão trabalhador, o cidadão verve do leite, tira seu leite quando vai fazer, vai entregar, não tem como sair, o transporte escolar enrosca no atoleiro, é quebra de veículo, é prejuízo e mais prejuízo, transtornos em todos os sentidos. Então fica aí, o meu posicionamento continua com o mesmo. Chico Gama tem que rever a situação aí da prefeitura e determinar, destravar. Chama o Robson ali, o Quintino aí, que quer ser prefeito no futuro. Cara, para com essa putaria aí, meu. Para com essa putaria aí, ô prefeito. Que o prefeito ali é o Chico. É o Chico, mas o que manda é o Robson, né? Segura tudo, o cara centralizou. O cara puxou tudo para ele aqui, ó, e não despacha. E aí fica aí os vereadores aqui, a base. A própria base do prefeito chovendo numa olhada aí. É teatro, viu, Ângelo? Teatro. É teatro, porque fica reclamando. Nós temos que sentar com o prefeito. Estraga o negócio aí, pelo amor de Deus. Vai ficar fazendo teatro aqui? Faz um teatro, chega lá, senta na mesa com o Chico, toma um café, bate um papo com o Robson, conta uma piada. Ah, pelo amor de Deus. Então fica a minha insatisfação. Câmara Municipal, vai levar por rede. Vai acontecer o efeito Aziel. Escreva aí. Vai acontecer o efeito Aziel. Vocês sabem qual que foi o efeito Aziel? A Câmara ficava fazendo, estava fiscalizando, e ficava lá, nos bastidores do prefeito. Cacete, 80%. Levou tinta. Tá? Então fica aí a minha insatisfação, porque a gente tem que ter esse desabafo. Porque é reclamação constante. Enfim. Paulo, vereador, só me desculpa, deixa eu finalizar aqui, só falta um minuto. O senhor vai ter o tempo, senhor, me desculpa. Só para mim. Paulo, em relação à questão das calçadas aí, fica a nossa solicitação aí para fazer essa sintonia com o Chico, né? Para a gente revitalizar as calçadas, sinalização. O senhor vai ter todo o tempo aí para estar explanando essa situação. E fica o registro aí da minha insatisfação e da minha sugestão ao prefeito municipal. Em relação ao MT 325, também fica aí uma sugestão ao Paulo. Vamos ter que ver, Paulo, uma engenharia aí, contratação. Todas essas ligações do bairro, Boa Nova, Araras, vai ter que fazer um estudo para no futuro implantar um rotatório. Eu sei que o custo é alto, mas vai dar muito acidente, já está ocorrendo. Ali no bairro que o Tuti reside, no horário, é uma vergonha, Tuti, que é um perigo. Você chega ali e não consegue nem identificar a entrada do bairro. Então, tem que fazer um estudo para poder também, já no futuro, implantar essas rotatórias. Inclusive, teve uns vereadores que já fizeram aqui do Boa Nova, Chicão, mas isso vai ter que contratar uma empresa para fazer em todas as entradas ali desses bairros. Obrigado. Fica até difícil, né, depois de um discurso desse do dia daqui, a gente assumir a tribuna, né? Mas eu queria começar me dirigindo ao senhor, secretário, já que o senhor está aqui hoje, e já começar dizendo desse jeito. O senhor e o secretário Patel estão abandonados. Porque quando veio o secretário de Inovação, quando veio o secretário de Educação aqui, veio o prefeito, o vice-prefeito, todos os secretários, inclusive o senhor, estava aqui dando apoio. E hoje eu estou vendo que o único que veio dar apoio para o senhor, e o senhor não veio na semana passada dar apoio para o Patel, viu? O único... Veio? Ah, então desculpa, veio, verdade. Os únicos que estão aqui, um dando apoio para o outro, é o Patel para o senhor e o senhor para o Patel. O restante é servidor da secretaria. Parabéns por estarem apoiando o chefe aí. Mas aqui quem deveria estar aqui era o prefeito, o vice-prefeito e o restante dos secretários, para mostrar que tem força. Mas não estão demonstrando isso com os senhores. É uma pena, viu? Aí demonstra que o que o Dida falou, será que essa secretaria, a culpa de tudo que está acontecendo, será que é dos secretários mesmo? Ou será que estão tentando enfraquecer dia a dia os secretários para mostrar que eles são culpados? Para depois ter um argumento para falar assim, olha, eles estão saindo ou a gente está demitindo porque eles não estão dando conta da secretaria. Tem que ver bem o que está sendo feito. E já que a gente está falando na sua secretaria, Paulo, eu quero começar falando de um problema que o Ângelo Campos está enfrentando com relação à liberação, que na verdade não é nem muito a sua secretaria. A sua secretaria tem a ver porque a Águas de Alta Floresta quer que... Hoje já nem quer mais, porque o Ângelo já fez o distrato da empresa que ia lotear o terreno dele, ali na MT 208, aonde é feito a exposição, a Expo Alta todos os anos. Inclusive esse ano corre o risco de não ser feito lá, viu? O Ângelo está com o pé bem firme no chão para não deixar ser feita a exposição lá naquele local, porque a prefeitura tem prejudicado ele através das burocracias e dessa empresa Águas de Alta Floresta. Quer que faça
toda a instalação da água e do esgoto até lá, para que ele possa ter o seu empreendimento liberado. E não vai ser liberado. Agora, mas não vai mais, porque foi feito o distrato com a empresa que faria o loteamento lá. Ou seja, um projeto de 26 milhões, né? 26 milhões foi por água abaixo. Esse é um dos problemas. A gente está com um problema sério, Fernando. A engenharia tem que resolver o problema da demora, dos problemas da burocracia, que seja através de um código de obras, que seja através de um olhar diferente, mas tem que ser resolvido, porque a população toda reclama. Toda a população reclama. Paulo balançou a cabeça semana passada, quando eu falei que estava demorando até 60 dias, que não tinha 60 dias a demora de um alvará. Eu vou lá para verificar hoje, se for possível, hoje ou amanhã, ou semana que vem, eu vou lá para verificar. Se não foi, eu venho aqui me retratar. Mas se for, que seja resolvido esse problema. Outro problema que a gente tem também na sua secretaria, eu acho que está precisando mais da presença dos agentes de trânsito na rua. Agora, o Éder teve bastante tempo lá à frente da direção de trânsito, mas a direção de trânsito ela não pode ser simplesmente uma fábrica de multas. Todo mundo está reclamando de um monte de multa que está levando e ninguém vê os agentes de trânsito. Ela não pode ser simplesmente uma fábrica de multas. Ela tem que estar com a presença física nas ruas para poder inibir os maus motoristas. Os motoristas que estão cometendo crimes e infrações de trânsito. Então precisa da presença desses agentes. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não é necessário mais agentes para isso, não. Os que têm podem ficar assim, igual ficavam antigamente, nas esquinas. Pode ficar embaixo de árvore, para não ficar sofrendo com esse sol quente. A presença dos agentes reduz muito as infrações de trânsito. Outro problema que o Ângelo me trouxe também, questão do ITBI. Já são várias pessoas que estão reclamando com relação à demora na decisão de quanto vale o seu imóvel. Porque o proprietário declara um valor, a direção de tributos diz que não é aquele valor, aí não dá o valor para poder pagar o tributo, a pessoa fica esperando para poder pagar o tributo, para poder fazer a negociação do imóvel e não consegue. Tanto quem vende quanto quem compra não consegue resolver o problema. Então nós precisamos resolver essa questão do ITBI também, lá na direção de tributos. Para encerrar, senhor presidente, energia fotovoltaica. Semana passada eu estive lá na Secretaria de Infraestrutura e eu pude presenciar que praticamente, eu não sei se todos, mas uma grande quantidade de equipamentos, painéis solares, estão lá, estão protegidos da chuva, mas estão lá. Já tem mais de ano que essa licitação foi aderida e a gente percebe que foi pago mais de 7 milhões dos 10 que tinha sido proposto, já foram pagos mais de 7 milhões e a gente está aí com tudo isso aí parado. Eu não sei se isso aí pode de alguma forma ser danificado, eu não sei se por algum motivo pode sofrer algum dano, mas o dano não é só esse do equipamento que está aí. O dano é o dano patrimonial, é o dano financeiro, que a população de Alta Floresta está arcando com 10 milhões e continua pagando a energia, continua pagando a iluminação pública. Os órgãos públicos continuam pagando a energia. E isso foi feito para reduzir custo de energia. E, infelizmente, não está tendo esse projeto, a gente não está vendo ele avançar. Nós precisamos que o dinheiro público seja valorizado. Ele não está sendo valorizado. Infelizmente, não está sendo valorizado. Mais um assunto. As calçadas, vereador Dida. 2024 foi feito um compromisso com os comerciantes ali da Rua F até a Rua D, de que ali seria feita uma parceria com os comerciantes para poder fazer uma reestruturação das calçadas. Essa semana saiu numa rede social, que acho que foi no Alta Floresta Mil Grau, uma pessoa mostrando como que está a insatisfação do povo naquela situação. Uma pessoa só mostrou e os comentários foram inúmeros. Aqui eu gostaria de falar um pouquinho de uma paciente. Gente, é triste falar sobre isso, viu? A paciente vive mais na UTI lá do regional. Quem quiser ver, a paciente mostra o histórico dela de lá. Essa paciente saiu do hospital ontem, da UTI. Ela precisa ir para Cuiabá. Ela tem consulta lá. O caso dela é grave. Tá aí, ó. 2 pedidos dos médicos pedindo uma ambulância, um carro para ela ser deslocado daqui para Cuiabá para o atendimento dela lá. Ela não pode, gente, ir de ônibus, gente. O secretário de saúde deixou claro que ela vai de ônibus, tá? Como é que faz com um secretário desse jeito que o nosso prefeito não enxerga? O que está acontecendo, seu Chico? Está matando o seu povo, como que vai fazer? Troque esse secretário, o senhor não precisa disso? Qualquer pessoa se revolta. Eu não concordo com isso. Me desculpa, gente. Referente ainda do prefeito Chico Gamba na Jacamim, na entrega de um trator lá do governo federal, do governo Lula, Naldo. Fávaro é Lula. Fravinha é Lula.
Não é porque está no governo Lula. É recurso do governo federal, tem que ter coragem de falar. Tem que ter coragem de falar. Eu fico indignado, porque eu recebi um recurso do deputado Nininho e eu estou muito feliz. Do deputado Nininho, que é Mauro Mendes e Bolsonaro. E eu fico feliz de divulgar. Só que esses recursos do Fávaro que está vindo para o município, senhores e senhoras, é do governo federal, do governo Lula. Tem que ter coragem de falar. Tem que ter coragem de falar. Porque é fácil faturar, tirar foto em cima das coisas dos outros. Mas precisa ser falado. Vocês me desculpam. Precisa ser falado. Eu não sou covarde. Eu não sou covarde. Eu falo aquilo que deve ser falado. Prefeito Gamba, você caiu numa enroscada. Armaram casinha para você. Olha com quem você anda. É isso só que eu te falo. Você é um excelente prefeito e eu tenho certeza que vai continuar fazendo o melhor para a nossa cidade. Mas cuida aonde você anda. Um abraço e com Deus. Dizer que hoje é tanta demanda que tem aqui que 7 minutos é pouco para falar realmente quais são as dificuldades que o nosso município está se encontrando hoje em Alta Floresta. A gente vê aqui, começar pela... Algumas coisas nos deixa chateado, nos deixa triste. Eu vou começar aqui por uma coisa bem simples. O vereador Dida já falou, o vereador Luciano também já tocou nesse assunto. Nós vemos hoje que a cúpula da administração, né, vamos falar assim, não está aqui. Realmente, deixaram o seu secretário sozinho, o secretário Paulo e o secretário Patel. E o secretário Paulo hoje traz os seus colaboradores, nada contra os colaboradores, não tem culpa. E uma coisa que me chama muita atenção, secretário Paulo, é que no dia que esse pessoal da limpeza vieram receber a moção, eles não vieram aqui na sessão, no começo da sessão. Mas hoje eles estão aqui para dar um apoio moral ao senhor. Pessoas que mereciam estar aqui recebendo a moção no dia que foram congratulados. Mas naquele dia não liberaram, mas hoje estão aqui para dar, entre aspas, um apoio ao secretário. Nós precisamos de um prefeito, nós precisamos de uma administração que não brigue com a população, mas brigue pela população. E muitas vezes o sinônimo de ser homem, de ser macho, não é brigar com o A ou com o B. Mas se está havendo mesmo esse problema, como o vereador Dida fala, como o vereador Luciano está dizendo, que chame para sentar, seja homem, chame para sentar. Olha, secretário, é o seguinte, não está dando certo, obrigado por sua colaboração, obrigado pelo seu empenho, pelo seu apoio, mas nós vamos encerrar aqui a nossa aliança aqui na administração. E coloca outra pessoa. Ou que o secretário também tenha a hombridade, e se estiver acontecendo isso mesmo, que chegue também no prefeito municipal e fale, prefeito, não dá mais. Para que não seja usado como massa de manobra. Para que não seja usado e a população venha a perecer. Porque quem sofre nesse momento é a população. Quem é cobrado nesse momento, como o vereador disse, é perigoso essa Câmara aí de arrasta, igual foi no mandato do Aziel, é a população, vereador. Então tem que ser homem para sentar também e falar, e aí, secretário, vamos resolver ou não vamos? Qual a sua dificuldade? Porque nós vemos que na obra tem 50 milhões. Nós vemos que na cidade tem 20 milhões. Então libera. Aí a gente anda na cidade, o que a gente vê é buraco, é falta de sinalização, é mato, é reclamação em todos os setores, vereador Dida. Em todos os setores da administração pública. E enquanto isso, estão preocupados com o quê? Preocupados com quem vai ser presidente da Câmara. Preocupado com quem vai ser o candidato a deputado estadual. Preocupado quem vai ser o sucessor a prefeito na próxima eleição em 2028. Pelo amor de Deus, isso é uma falta de respeito com o povo. Isso é uma falta de respeito com a população. Nós estamos em 2026, nem saberemos se estaremos vivos em 2028. Não, mas a minha preocupação é saber quem vai ser sucessor. Desse jeito, não vai fazer sucessor nem na China. Em lugar nenhum. E a população é que sofre. E os investimentos que eram para vir para a cidade é que vão embora. Hoje nós temos aqui a situação do Ângelo, que esteve no gabinete do vereador Luciano, do vereador Dida, e também conversando com a gente. E, Ângelo, não é só você foi um dos, mas não é só você, tem muita reclamação referente à ITBI, ao Habite-se, ao Alvará, a comprovante de endereço. O Ângelo teve que despachar um negócio, e é um investidor só, tá, vereador Luciano? Imagina quantos nós já perdemos. Um investimento que traria, no mínimo, 24 milhões para a cidade de Alta Floresta. 26 milhões. Esse foi das situações que nós perdemos. Imagina quantas pessoas estão querendo investir em Alta Floresta e não pode, não consegue, por causa da demora. Eu acho interessante o seguinte, coloca inteligência artificial para ferrar o povo, para cobrar imposto do povo,
mas não colocam uma inteligência artificial para ajudar o povo, para ajudar a melhorar as secretarias, que a gente entende também que às vezes as demandas são altas e talvez não consegue fazer a tempo. Então que contrate, que faz concurso público. Há mais de 13 anos nós não fazemos concurso público em nossa cidade. Então que libere para o povo. E o ex-vereador e vice-prefeito, o Ângelo, foi na prefeitura, procurou o prefeito, sentou com o prefeito, conversou com ele. O que o prefeito falou? O prefeito falou que tinha que colocar o quê? Tinha que colocar pressão. Você confirma essa palavra? Tinha que mobilizar. É lamentável. É lamentável. Isso o prefeito municipal falou. Confirmado por um homem que já foi vice-prefeito da nossa cidade. O próprio prefeito falou, tem que mobilizar. Então vamos fazer aqui, vereador, ex-vereador, nós vamos fazer aqui um encaminhamento, então, pedindo uma audiência pública, que é o que nós podemos fazer como Câmara Municipal. Convoca a Secretaria de Fazenda, Secretaria de Cidade, prefeito, vice-prefeito, convoca quem for para resolver. E eu gostaria que hoje, aqui na fala do secretário Paulo, tivesse coisa concreta. E não que viesse com as mesmas falas que nós tivemos nas reuniões fechadas. Porque nas reuniões fechadas, de tudo que foi acordado, de tudo que foi falado, nada foi resolvido. Então eu espero que hoje a gente tenha aqui uma explicação coerente. Quando a gente fala de orçamento, a gente fala de 50 milhões numa secretaria, o exemplo, a infraestrutura. Nós sabemos, nós pegamos o orçamento e dividimos. O que sobra para investimentos? Vocês sabem o quanto de emenda vem e é acreditado naquelas secretarias? Nós precisamos cobrar, sim. Nós precisamos, que é a nossa obrigação fiscalizar. Os senhores acham que a vereadora Elisa, porque está na condição de líder, não está todos os dias cobrando, mas quando eu falo, eu trago papéis e mostro. Há muita coisa que precisa ser feita, sim. Estou cobrando todos os dias e vou atrás das licitações. A sinalização de Alta Floresta está precária e precisa melhorar. A licitação aconteceu dia 3. Então, em breve, com certeza, nós vamos ter a sinalização que nós tanto precisamos para Alta Floresta. A Secretaria de Infraestrutura precisa muito, sim. Precisa muito mais ainda de recurso do que o que tem. Mas nós, vereadores, tivemos a oportunidade de sentar com o prefeito todas as vezes que solicita, nós marcamos com o prefeito. E muitas vezes nós contentamos com aquilo que é mostrado para nós. Nós não podemos, então, usar uma tribuna para dizer aquilo que muitas vezes nós não falamos para os nossos secretários. Secretário Paulo, quantas vezes o senhor é convidado para vir em reunião com vereadores e aqui o senhor está? Questionamos. Fico feliz de tanto requerimento que essa casa coloca, fico feliz, porque é uma prerrogativa nossa. É preciso nos mostrar, apesar de tanta coisa já está no portal da transparência. Mas é difícil, Paulo, sentar em frente ao computador e ficar grifando e riscando no portal da transparência tudo aquilo que a gente quer saber. Então, eu gostaria que a gente fizesse, a vereadora Elisa tem feito esse exercício, mas não é fácil realmente. E gostaria que, quando o requerimento fosse atendido, dissesse que aquele requerimento foi atendido. Quando eu faço um requerimento, eu olho, eu confiro, e aquilo que não está a contento na minha resposta, eu venho à tribuna e falo, e vou na secretaria também. Esse problema seu, Ângelo, o pessoal do Amor, do Ângelo, o Mano, né? Também estão passando por essa situação que você está passando. Infelizmente, essa empresa ela só veio para Alta Floresta para faturar, na verdade, né? Investimento é zero. E quero falar aqui, né, que eu vi a vereadora falando sobre as indicações, requerimentos, né? Realmente estão sendo respondidos, a maioria deles sim, né, que passa por mim. Mas não está sendo atendido. Né? Responder é fácil, mas não está sendo atendido. Eu mesmo, né, inclusive o Patel está aqui de novo, vou falar mais uma vez. Já vai fazer 3 anos que eu venho cobrando para cascalhar a Estrada Paraíso. Ela é 1,8 km, 1.800 metros de estrada. Tem 3 anos que eu venho cobrando o cascalhamento dessa estrada. Está lá o pessoal das Chácaras de Santa Helena com dificuldades para vir para a cidade. A maioria trabalha aqui na cidade. Já teve vários acidentes. Ônibus escolar já atolou 4 vezes.
que está lá o pessoal nesse sofrimento até hoje. Bom, até ontem, né? Que eu não sei se hoje foram lá resolver. Uma outra situação, o Colégio Vilma Dias, que é lá do bairro Bom Jesus, onde eu resido. É um problema sério, que já cobrei da secretária várias vezes, já tive reunião com o prefeito e ela, já mostramos para ela o caminho para que seja resolvido a entrada do colégio. Você chega no colégio no horário de pico para deixar os seus alunos, seus filhos, gente, não tem como chegar na frente do colégio. Tem o mercado do lado, o mercado tem o depósito onde é feita as descargas, e os caminhões atrapalham, e infelizmente está lá também há vários anos eu cobrando essa mudança da frente do Colégio Vilma Dias. Mas infelizmente, fazer requerimento, fazer indicação, nós faz, vem a resposta. Mas execução em cima disso aí é zero. Solicito do senhor secretário a leitura do parecer 027/2026. Parecer número 027/2026, assunto: trata-se de opinamento desfavorável ao projeto de resolução número 001/2026, de autoria dos vereadores Oslen Dias dos Santos, Adelso da Silva Rezende, Bernardo Patrício dos Santos, Darlan Trindade Carvalho e Silvino Carlos Pires Pereira, em regime de tramitação ordinária, que altera dispositivos do artigo 159 da resolução legislativa número 078 de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Alta Floresta, à luz dos fundamentos e das justificativas consignados no parecer da comissão. Autoria: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Com todo o meu respeito aos vereadores autores, os respeito muito, mas eu não concordo com o projeto, por isso o parecer desfavorável. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, esse projeto nós vereadores temos a prerrogativa e o direito de homenagear através de moções 2 por mês. E os colegas vereadores acham, né, que isso é um pouco muito, e está solicitando que se reduza para 1. Então, não concordo com a comissão, né? 2 pessoas da comissão não concordou, porque é uma ferramenta do vereador, é uma prerrogativa do vereador. Não é obrigatório dar moções. O vereador que quer homenagear, que quer reconhecer o trabalho de equipes, de pessoas, então este projeto é para reduzir as moções para 1. Portanto, o meu parecer como relatora da Comissão de Justiça e Redação Final foi desfavorável, por isso o parecer está aqui para que a gente possa analisar. Todo o meu respeito com os colegas vereadores, mas simplesmente fui contrária por conta da prerrogativa do vereador, que é uma ferramenta de trabalho dele, e as moções eu acho que é um reconhecimento muito importante para a nossa sociedade, para as pessoas que tanto trabalham e que tanto lutam. Presidente, com todo respeito aí, vereador Elisa, os demais vereadores, esse projeto é autoria de Ida Pires, Bernardo, Tucci, Adelso Rezende, Darlan. O objetivo é realmente deixar uma moção, né, por sessão, e nos bastidores a gente já tem até ouvido a reclamação. Muitas das vezes a sessão ela ultrapassa, né, o limite, e a gente vê que perdeu um pouco a comenda de cidadão honorário, porque no passado, Tucci, a gente fazia essa moção, Dani Bueno, encaminhava-se à empresa, encaminhava-se ao cidadão. E agora isso virou uma rotina de atrair as pessoas a esse do trabalho, lá da sua função, e traga para a Câmara Municipal, de certa forma, em alguns quesitos, se tornou-se até uma questão de lado político. E eu me recordo aqui, eu já falei para alguns vereadores aqui, que no passado tinha vereador aí que apresentava 200, 300 moções, e evidentemente que tem que haver o reconhecimento, né? E houve no passado também tantas moções que chegaram a apresentar moções, até pessoas que estavam aí alienadas com a justiça, entendeu? Aquela correria de tentar homenagear as pessoas. Então, é justa a homenagem, é importante, mas o objetivo nosso é realmente reduzir, até também em virtude do excesso de trabalho da casa, deixando aí uma moção mais respeito ao posicionamento de cada vereador, e peço votos favoráveis para a gente manter aí somente uma moção por sessão por vereador. Senhor presidente, na verdade, as moções elas foram criadas para a gente homenagear pessoas valorosas que tenham se dedicado ao município de Alta Floresta, tenho feito alguma como se diz, seja humanitário com o município de Alta Floresta, pessoas realmente pioneiros. O problema é que a Câmara está dando moção para boteco. Nós já votamos várias vezes aqui. E está perdendo o brilho. Eu estou no meu 5º mandato. Se você puxar nessa casa aqui, eu não tenho 20 moções. Então, é por isso. Obrigado. Senhor presidente, eu também vou votar para derrubar o parecer, visto que eu acho que uma moção por sessão é o suficiente. Oi? É um mês. A proposta é uma sessão por mês. É só falar para os senhores vereadores uma que moção uma moção por mês.
Perdão. É porque são várias sessões, cada um, né? Aí vira uma mistura. E eu acho assim, né? Aqui tem o vereador das moções, tem o vereador do requerimento. Como a vereadora Elisa disse, é uma prerrogativa do vereador. Então, assim, o que me incomoda muitas vezes é que às vezes a pessoa fica esperando até meio-dia e meio, às vezes tem que almoçar, e fica esperando a homenagem ali, e é desconfortável até para nós vereadores e para a pessoa que está esperando. Eu acho que existem outros meios de homenagear e de honrar, igual o vereador Tucci falou, e não perder o valor do mérito, da honra, né, vereador Tucci? Não sou contra as moções, eu acho que todos que receberam aqui mereceram, mas eu creio que também tem que haver um limite aí para ficar ser mais honroso a moção entregada aqui pelos vereadores. Senhor presidente, a situação aqui é opcional. Se hoje são 2 moções mês, o vereador tem a opção de dizer que quer fazer ou não quer fazer. Se quer fazer uma, se não quer fazer uma, ou se quer fazer as 2. Eu penso assim, a democracia existe para isso. Estão dando moção aqui para quem não tem valor. Não sei, cada vereador tem o seu critério, tem a sua atribuição, nós fomos eleitos para isso. Aqui ninguém vai votar e ninguém vai falar pelo outro. Então, senhor presidente, o que a comissão votou aqui, contrário ao parecer da lei, é que é opcional. Aqui não está dizendo que é obrigado todos os vereadores, todo mês, fazer 2 moções. Faz se quiser. Então, que deixe aí a oportunidade para quem queira fazer 2, que faça 2. Quem queira fazer uma, que faça uma. Quem não queira fazer nenhuma, que não faça nenhuma. Isso é democracia, isso é uma casa de leis. Não impor que tem que ser só uma, porque meio-dia eu tenho que estar em casa almoçando com a minha esposa. Não existe isso. Não quer ficar aqui até depois do horário? Vai embora. Mas que dê oportunidade para quem quer fazer 2 moções, que faça 2 moções. Só para não ficar aqui um assunto solto, eu não tenho problema de almoçar 3 horas da tarde, não. Estou falando quem vem receber a moção. A gente tem que respeitar quem vem. Nós, até meia-noite, a gente fica aqui. Gente, aqui a discussão é sobre o parecer, né? O projeto vai vir depois, tá? E esse parecer é 2 terços para ser favorável, tá? Para aprovar o parecer. Presidente, com todo o respeito à fala dos colegas vereadores e também a proposição a proposição aqui na mesa, né? Eu penso que o parecer ele é pertinente, né? Caso não fosse pertinente, ele não teria sido colocado aqui para discussão. É salutar a discussão, é importante. Isso é o processo democrático. E opinando sobre, para constituir o meu voto, cada vereador tem a prerrogativa. E assim, eu não posso ser contra o parecer em si, porém eu tenho voto contrário. Porque existe hoje no regimento interno colocado as 2 possibilidades de moção mensal. Posso usar ou não. A prerrogativa é do vereador. Agora, quanto à visão do vereador, se aquela instituição, se aquele companheiro de Alta Floresta, se aquela pessoa, naquele momento, merece ou não a moção de congratulação, depende do ponto de vista do vereador. Cada vereador tem um ponto de vista. Agora, existe uma questão de ética, responsabilidade, compromisso, que os colegas vereadores falaram aqui. O compromisso com a pessoa que vai estar aqui esperando, a ética e responsabilidade em termos da cultura, da base e da Constituição que você acredita enquanto cidadão. O vereador acredita no posicionamento e na Constituição de uma cidadania. E nós somos democráticos. Então, por isso, eu opino contrário ao parecer, no sentido de que deixe continuar as 2 moções. Se eu vou usar ou não... Desculpa, é isso. É favorável, desculpa. Favorável ao parecer, no sentido de que, tranquilo, se o vereador deseja usar, usa. Se ele não deseja, tranquilo. Mas que deixe constituído a possibilidade. O que eu penso que a gente precisa avançar é assim. Eu achei que a discussão viria para esse campo, é de mudar o horário da moção. Para que deixar a pessoa esperando até meio-dia para fazer a moção? Faça a moção no início da sessão. Faça a moção lá na instituição. Leve o quadro para entregar lá. Né? No momento da foto, por exemplo, nós demoramos muito para fazer a foto. Eu penso que as pessoas ficam agoniadas também, angustiadas também. Vamos agilizar. Vamos fazer menos comentário no momento. Vamos mobilizar menos a tribuna no momento em que alguém está falando, em que alguém está sendo homenageado. Senhor presidente, essa casa é conhecida como a Casa da Democracia. Então, como o vereador Claudinei disse, foi muito bem feliz em dizer, é opcional. Cabe cada vereador
Ó, mês passado eu não fiz nenhuma moção. Esse mês eu vou fazer 2. Então, o que precisa ser dialogado, discutido, é abrir mesa de discussões com os nobres edis aqui dessa casa, para adiantar o horário, ou para fazer essa moção depois. E nada também tira o brilho de a pessoa não estar aqui no plenário e depois você entregar essa moção para ele também. Então, é uma homenagem que a gente faz. Agora, essa situação de avaliar, nós temos a Secretaria Parlamentar, nós temos aqui pessoas profissionais capacitadas para dizer, olha, pode isso e não pode isso, temos parecer jurídico e tudo mais. Então, assim, a gente não pode querer discutir se o vereador, né, porque isso é prerrogativa de cada um, se uma entidade ou um órgão, né, merece ou não merece receber isso. Então, eu acho que nós precisamos sim abrir mesas de discussões para a gente melhorar, isso eu concordo, mas não algo que é imposto. Ainda nós vivemos num país democrático. Olha, eu acho que a gente tem que respeitar o colega. Por exemplo, dou os parabéns para os meninos que pensam assim, os vereadores que pensam assim, só que eu acho que nós, vereador, nós escolhemos quem nós quiser. Eu dou uma moção lá de vez em quando, não é direto. Mas quando eu trago alguém aqui, é do fundo do meu coração. Não me importa se eu busquei numa loja, ou se eu busquei numa farmácia, ou se eu busquei na limpeza. Não me importa, ou num boteco, claro, não importa, gente. O que importa é que o vereador tem por aquela pessoa uma gratidão grande e aquela pessoa representa muito para ele e talvez para muitas pessoas também. Eu digo, para mim, vereadora Leonice, continua as 2 moções, com certeza. Obrigada. Eu sei que a discussão aqui é com relação ao parecer, senhor presidente, mas eu vou falar com relação ao projeto. Eu acho que a gente não deveria tirar as 2 moções por semana, mas mudar a forma como é feito. Eu acho que tirar a discussão do horário que é colocado depois das sessões, ao invés disso, se a pessoa tiver o interesse de trazer a pessoa aqui para dentro da Câmara, para poder fazer a homenagem para ela aqui dentro, que faça nos seus 7 minutos. Né? Ou se não, que ela entregue lá na empresa da pessoa, ou a pessoa que não tem empresa que receba no seu local, e que seja feita a homenagem lá. Eu só acho que o julgamento de quem é homenageado aqui não cabe a mim julgar quem é o seu homenageado. Se é um boteco, se é uma farmácia, se é uma mega empresa, isso não cabe a nenhum dos vereadores aqui julgar. Eu acho que se o senhor, como presidente, está homenageando alguém, que seja um boteco, o senhor tem os seus motivos para homenagear. O senhor tem um motivo. Não adianta balançar a cabeça, Tuti. De repente, o teu julgamento é o pior que tenha. Você não pode julgar um boteco. Então, eu acho que a gente tem que mudar a forma como é feito, mas não a quantidade. Eu também concordo, Luciano. Se os vereadores quiserem passar a discussão das moções para o tempo da tribuna, eu também concordo. Continue em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for ao contrário, que se levante. Parecer rejeitado com os votos do Bernardo, do Tuti, do Dida e do Darlan. E do Adelso. Solicito o senhor secretário a leitura do requerimento 023/2026. Requerimento número 023/2026. Assunto: requer que seja oficiado o prefeito municipal, senhor Valdemar Gamba, para que, por meio das secretarias competentes, no prazo de 15 dias, encaminhe à Câmara Municipal informações detalhadas sobre a execução do processo licitatório 111/2025, referente à adesão à ata de registro de preços 007/2024, pregão eletrônico número 90/007/2024, CONISA, para aquisição e implantação de sistema de geração de energia fotovoltaica para iluminação pública, incluindo quantitativo total contratado e já instalado em quilowatts. 2. Valor total empenhado, liquidado e pago. 3. Relação detalhada dos locais já instalados com endereço, potência e datas. 4. Quantitativo e locais pendentes de instalação. 5. Cronograma físico-financeiro atualizado e prazo de conclusão. 6. Alterações contratuais ou reequilíbrio econômico. 7. Cópia dos relatórios de fiscalização técnica. 8. Indicação do servidor, gestor e fiscal de contrato. 9. Estimativa de economia mensal na fatura de energia. 10. Compensação de crédito junto à concessionária. 11. Homologação do sistema junto à concessionária. 12. Garantias técnicas e seguros contratados. E 13. Relatórios de medição e laudos de comissionamento técnico. Autoria? Novamente, vereador Darlan Carvalho. Requerimento 023 em discussão. Vou lá. Luciano. Iria, né? Senhor presidente, 2025, eu fiz o requerimento 093, solicitando informações sobre essa situação. Visto que tinha sido feito naquela época um aditivo contratual, não é um aditivo de valor, tá? Deixar bem claro que é um aditivo contratual. A forma de pagamento foi feito o aditivo e a forma de entrega dos equipamentos. Esse foi o aditivo. Então, com base naquele aditivo, eu fiz uma requisição. Inclusive, recebi ligação do prefeito e do vice-prefeito na época, me chamando de mentiroso
que diz que na época não tinha sido pago os 2,5 milhões. E hoje eu venho aqui, ele vai me chamar de mentiroso de novo, mas já são 7 milhões e 400 mil reais pagos. Uma das perguntas já respondidas aí, vereador Darlan. 7 milhões e 400 mil reais pagos, e vocês viram no telão aqui a quantidade de equipamento que está lá parada, sem a utilização. E pior do que isso, foi uma adesão a uma licitação lá de Tocantins, se não me falha a memória, de Goiás. A licitação é de Goiás, ou de Tocantins, não me recordo. Também isso pouco importa. O que importa é que na licitação tinha que ser feito uma usina. E infelizmente, a estrutura que tem aqui, onde ia ser feita a usina, que é aqui na Escola Agrícola, a rede de energia não suporta a quantidade de quilowatts gerada por essa usina e ser distribuída pela linha. Então agora vai ter que ser distribuída em pontos diversos da cidade. Tiraram o direito das empresas de Alta Floresta e do Mato Grosso de participar de uma licitação que renderia muito imposto para a Alta Floresta, tiraram esse direito para colocar uma empresa de fora e agora vai ter que ser feito fracionada, porque disseram que as empresas do Mato Grosso e de Alta Floresta não tinham capacidade técnica para fazer uma usina daquele porte, mas não disseram que para várias usinas elas tinham capacidade. Inclusive eu recebi várias mensagens de proprietários de empresas aqui falando sobre essa situação. Várias empresas reclamando que não puderam participar e agora estão vendo a situação sendo fracionada. E o que nós queremos saber também, vereador Darlan, é sobre a legalidade do fracionamento dessas usinas. Porque se é uma adesão a uma licitação, ela tem que seguir ao pé da letra. A risca que está nessa licitação. Não pode ser aderido de uma forma e ser executado de outra. Nós queremos saber da legalidade dessa execução dessa obra. Requerimento continua em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for ao contrário que se levante. Requerimento 023/2026 aprovado. Solicito o seu secretário a leitura do requerimento 024/2026. Requerimento número 024/2026, assunto: requer que seja oficiado o prefeito municipal, senhor Valdemar Gamba, para que, por meio das secretarias competentes, no prazo de 15 dias, encaminhe à Câmara Municipal informações e documentos sobre o contrato número 093 de 2024, adesão à ata de registro de preços número 024 de 2024, relativa à aquisição e instalação de unidades modulares escolares, detalhando 1. Formação de preço, planilha de composição de custos unitários detalhada, discriminando insumos, mão de obra, equipamentos, encargos sociais e demais componentes. 2. Informações sobre a tabela SINAP, utilizada indicando estado, mês base e códigos das composições. 3. Demonstrativo do BDI aplicado, com memória de cálculo e percentuais individualizados. 4. Justificativa técnica para eventual valor acima das referências SINAP 2. SINAP. Está meio confuso aqui, é que até agora foi o item 1, e dentro do item 1 foram vários itens. Agora vem o item 2, que tem vários itens também. Item 2, projeto e especificações técnicas. Dentro do item 2, 1, projeto estrutural completo das unidades com ART e RRT, dos responsáveis técnicos. 2, relatório de sondagem de solo, indicando tipo de fundação e dimensionamento estrutural. 3, formações sobre eventuais customizações estruturais que elevaram o padrão construtivo com comprovação documental. Item 3, aditivos contratuais. No item 3, 1, memória de cálculo detalhada dos aditivos, incluindo justificativa técnica e planilha comparativa antes e após o aditamento. 2, demonstrativo consolidado do percentual acumulado de alterações contratuais em relação ao valor original. 3, planilha comparativa demonstrando se os novos valores mantiveram proporcionalidade unitária por metro quadrado em relação ao contrato original. Autoria, vereador Darlan Carvalho. Requerimento 024 em discussão. Darlan. Senhor presidente, estive semana passada fazendo a visita lá na Escola Boa Nova, naquelas 2 salas que foram construídas. E por isso esse requerimento em pauta hoje. O que muito chamou a atenção, em 2 salas de aulas ali, que não tem muita complexibilidade na construção, o valor de R$600 mil, 600 e alguns quebrados aí, na construção dessas 2 salas. Como eu não entendo, não é minha área, nós fomos lá, estamos fazendo esse requerimento. Se for preciso, nós vamos com o engenheiro lá para fazer um laudo, né, e ver se realmente bate, porque muito me chamou a atenção. São 2 salas pequenas, no valor de R$600 mil, né, ficou essa dúvida. Então, por isso a questão do requerimento. Requerimento 024 em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for ao contrário que se levante. Requerimento 024/2026 aprovado. Solicito o seu secretário a leitura do requerimento 026/2025. Requerimento número 026/2026, assunto: requerem que seja encaminhado o presente expediente ao secretário municipal de saúde, senhor de Fazenda, senhor Carlos Nascimento,
para que no prazo regimental de 15 dias encaminhe a esta Casa de Leis informações detalhadas acerca da arrecadação proveniente de multas de trânsito aplicadas pelos agentes de trânsito municipais e pelos equipamentos de fiscalização eletrônica, os radares, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2025 até a presente data. Autoria, vereadores Leonice Claus e Naldo da Pista. Requerimento 026 em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Quem? Que quer? Darlan? Vereadora, a Elisa pediu para agradecer os requerimentos, esse eu tenho que agradecer. Graças a Deus já se encontra no portal de transparência, essas informações que você pediu. Tem 1.300.000, se não me engano, em saldo de conta. E no mês de janeiro foi arrecadado 230 mil em multas no nosso município. Então, a nossa lei que nós fizemos, projeto de lei para que fosse colocado no portal de transparência, quanto estão arrecadando com essas multas, já se encontra no portal de transparência. Parabéns. O requerimento continua em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for ao contrário que se levante. Requerimento 027/2026 aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura da indicação 055/2026. Indicação número 055 de 2026, assunto indica a Secretaria de Saúde com cópia ao Prefeito Municipal de Alta Floresta, senhor Valdemar Gamba, após apreciação e concordância do soberano plenário, a necessidade de fornecimento de vale alimentação a pacientes e acompanhantes encaminhados para atendimentos de saúde pelo SUS em outros municípios. Autoria, vereador Francisco Ailton. Indicação 055 em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem for ao contrário que se levante. Indicação 055/2026 aprovado. Solicito o senhor secretário a leitura da indicação 056/2026. Indicação número 056 de 2026, assunto indicam ao Prefeito Municipal de Alta Floresta, senhor Valdemar Gamba, com cópia à Secretária Municipal de Educação, senhora Lucinéia Martins de Matos Mazzoni, após apreciação e concordância do soberano plenário, que promova estudos e adote as providências necessárias de encaminhar projeto de lei complementar, conforme minuta em anexo, para disciplinar e estabelecer diretrizes para o cumprimento da hora-atividade pelos profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de Alta Floresta. 40% da carga horária da hora-atividade seja cumprida de forma presencial e 60% da carga horária da hora-atividade poderá ser cumprida em regime não presencial, regulamentando a matéria posteriormente por meio de portaria específica. Autoria, vereadores Francisco Ailton, Luciano Silva, Adelso da Silva Rezende, Bernardo Patrício, Claudinei de Jesus, Darlan Carvalho, Douglas Teixeira, Elisa Gomes, Chicão Motocross, Leonice Claus, Marcos Roberto Menin, professor Nilson, Tucci, Naldo da Pista e Dida Pires. Indicação 056 em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for ao contrário que se levante. Indicação 056/2025 aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura da indicação 057/2026. Indicação número 057/2026, assunto indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, Valdemar Gamba, com cópia à Secretaria Municipal de Educação, Lucinéia Martins de Matos Mazzoni, após apreciação e concordância do soberano plenário, a necessidade de realizar reforma geral na estrutura da Escola Municipal Professor Benjamin Pádua. Autoria, vereador professor Nilson. Indicação 057 em discussão. Nilson. Só rapidamente, presidente, sobre essa indicação, referendar a importância dela e a pertinência no seguinte sentido, que foi percebido que a cobertura da escola, os telhados, tem infiltrações e vazamentos recorrentes. A parte elétrica, o sistema energético ali está obsoleto, ele não serve mais para aquela capacidade e o tamanho do prédio, é incapaz de suportar a carga dos equipamentos ali colocados. Inclusive, para os ar-condicionado, precisou que o diretor fizesse uma rede extra e externa à escola para socorrer a questão dos ares. As esquadrias, portas de todos os departamentos estão empenadas, com problemas, e tem que ser retirada e jogada no lixo, na verdade. A drenagem, o sistema de escoamento de água pluvial ali é insuficiente, alaga toda vez que chove a escola, então está complicado. O mobiliário, os itens antigos, desgastado e necessita de renovação imediata. A parte de lazer, o parque infantil, o estado precário, oferecendo riscos à integridade física das crianças. A estética e a higiene, a pintura da escola precisa de reparos. O calçamento nem se fala, né? Já foi gravado um vídeo aí em frente à escola, então compromete a integridade física das crianças. Um abraço. Indicação continua em discussão. Em votação. Chicão. Bom dia a todos novamente. Professor Nilson, complementando, a cantina ali também é pequena pelo tantos de alunos. A vez que eu fui lá, o diretor me mostrou lá que aquela cantina está pequena, não está suportando tanto de aluno. Tem que, o horário de recreio dos alunos está revezando para pegar merenda. Então isso aí dificulta também um pouco o trabalho deles. Indicação continua em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Quem for ao contrário que se levante. Indicação 057/2026 aprovado.
Solicito do senhor secretário a leitura da indicação 061/2026. Indicação número 061 de 2026, assunto: indica ao prefeito municipal de Alta Floresta, com cópia à Secretaria Municipal de Fazenda e à Secretaria Municipal de Infraestrutura, após apreciação e concordância do soberano plenário, a necessidade de encaminhamento de projeto de lei visando alterar a Lei Municipal 1527 de 2006, Código Tributário Municipal, a fim de instituir desconto no IPTU para imóveis residenciais localizados em ruas sem pavimentação asfáltica, com vigência a partir do exercício de 2027, concedido automaticamente, independente de requerimento do contribuinte, salvo nos casos de divergência cadastral. Autoria, vereadora Elisa Gomes. Indicação 061 em discussão. Elisa? Quando nós fizemos estudo para fazer essa indicação, foi pensando nessas ruas antigas, a gente precisa de REURB, essa REURB não acontece, né? Que a gente vem cobrando esse projeto há bastante tempo, e as pessoas que moram nessas ruas não pavimentadas, tão antigas, elas precisam ter dignidade. Então, por isso é que eu moro num bairro onde eu já fiz o levantamento de 38 lotes que têm as maiores dificuldades nesse período chuvoso de sair até das suas residências. Então, nós fizemos um estudo e estamos indicando ao prefeito que ele estude o nosso código e conceda, né? Mande para essa casa uma lei complementar onde possa dar um desconto para essas pessoas que ainda sofrem dessa falta de pavimentação. E acredito que com isso a gente até acelera o processo da REURB, que é onde nós precisamos aí de fazer a regularização de muitas áreas ainda. Então esse é o motivo da minha indicação, para que essa lei venha de lá, uma lei complementar. Muito obrigada. Indicação 061 continua em discussão. Em votação. Darlan, desculpa. Vereadora Elisa, parabéns pela indicação. Tomara que o prefeito acate, né, que ele pegue a ideia, até porque vem um recurso de 10 milhões aí do parte do governo do estado, já tem vários bairros que foram aprovados, Flamboyant, a Rua EG, Parque dos Lagos e o próprio São José Operário. Então vão ficar poucos bairros para asfaltar, né? E a população ficaria muito contente em ser contemplado com essa isenção em lugares onde não tem asfalto. Parabéns pela indicação. Em algumas cidades isso já é projeto de lei, que aqui também possa acontecer. Cuiabá, né? O próprio prefeito fez essa lei lá. A indicação continua em discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for o contrário, que se levante. Indicação 061/2026, aprovado. Indicação número 066/2026. Assunto: o vereador que subscreve no uso das atribuições que lhe confere o artigo 157, combinado com o parágrafo 1º do artigo 158 do Regimento Interno, indica aos setores e departamentos competentes da concessionária Energisa de Mato Grosso, após apreciação e concordância do soberano plenário, para que encaminhe a essa Casa de Leis informações acerca dos 1. Procedimentos adotados para o encaminhamento de faturas de energia elétrica em atraso a protesto junto aos cartórios do município de Alta Floresta, especificando: a. o prazo de inadimplência necessário para a efetivação dos processos; b. os meios e formas de notificação prévia ao consumidor; c. a fundamentação legal e normativa que embasa o referido procedimento; 2. o número de faturas protestadas no município de Alta Floresta nos últimos 36 meses; 3. o valor médio das taxas e encargos cobrados dos consumidores em decorrência do protesto; 4. a existência de política interna de negociação ou mecanismos alternativos adotados antes do envio do débito a protesto; e 5. os procedimentos necessários para cancelamento do protesto após a quitação do débito. Autoria, vereador Douglas Teixeira. Indicação 066 em discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for ao contrário, que se levante. Indicação 066/2026, aprovado. Nesse momento, convoco o secretário municipal de cidades, o senhor Paulo Moreira dos Santos, para fazer uso da tribuna por até 15 minutos, com a finalidade de prestar esclarecimento exclusivamente sobre o objeto do requerimento 0011 de 2026, de autoria do vereador Darlan e do vereador Luciano, acerca de assuntos relacionados à sua pasta. A tribuna está à disposição, Paulo.
Gostaria novamente de dar bom dia a todos, em nome do presidente dessa casa, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, agradecer à Secretaria de Cidade, aos servidores que estão aqui hoje, né? Agradecer a minha esposa, que, para minha surpresa, está aqui, né? Eu sou realmente muito grato a isso. Antes de propriamente iniciar o requerimento, eu não sei se eu vou estar fugindo muito do que eu tenho que falar, né? Mas acho que tem uma coisa aqui que é bem claro, né, na minha vida pública, né, já faz um pouco mais de 5 anos, e sempre tratei todos os vereadores aqui dessa casa, assim como todos os contribuintes, com respeito. A cobrança é importante, é o serviço dos vereadores e precisa ser feito dessa forma. O respeito é bom. Desde quando eu vim para cá, em Mato Grosso, desde 99, eu aprendi uma coisa muito importante sobre o povo do Mato Grosso. Lá em São Paulo, né, eu sou de São Paulo, capital, tudo que nós fazemos é na base do papel. Seja o que você for fazer, é na base do papel. Aqui no Mato Grosso existe uma coisa muito interessante, que eu espero que não se perca. Que o respeito você recebe com respeito. O tratado não é caro. Então, eu posso ser cobrado 1000 vezes, vou tratar todo mundo com respeito. Mas quando há o desrespeito, isso eu estou falando para o senhor vereador Darlan, e assim para a minha equipe, a equipe daquelas mulheres que vocês dizem. Oi, ô Paulo, se atenta só à resposta do requerimento, do que foi requerido, dos itens que foi pedido. Mas fica assim essa minha indignação, a falta de respeito à molecagem dessa pessoa. E muito obrigado aos servidores de todos os departamentos da Secretaria de Cidade. Muito obrigado a vocês. Então vamos lá, a primeira pergunta. A responsabilidade administrativa pela instalação do quebra-molas. Em relação à instalação de redutores de velocidade, esclareço de forma detalhada como se estabelece a competência administrativa dentro da estrutura do município. A Secretaria atua na etapa técnica do processo, realizando análise criteriosa do ponto indicado, considerando estudo de fluxo de veículos, característica da via, volume do tráfego, condições de segurança viária e parâmetros definidos na legislação vigente. Essa avaliação técnica é necessária para verificar a real necessidade da implantação e assegurar que qualquer medida adotada esteja respaldada por critérios técnicos, evitando intervenções inadequadas ou que possam comprometer a dinâmica da via. A construção da estrutura física do redutor de velocidade, que envolve obra civil e aplicação do material, é atribuição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a qual, nesse ano, nós faremos uma parceria juntamente e vamos trabalhar junto, inclusive, nas construções da mesma. Do Poder Executivo. Dessa forma, a atuação dessa secretaria está vinculada à fase de estudo, avaliação e encaminhamento técnico, respeitando as competências institucionais devidas, garantindo que cada etapa do processo ocorra dentro da legalidade. Situação da sinalização de trânsito urbana e usando do emplacamento. Essa daí foi a questão B, que foi nos mandado lá. No ano passado, nós fizemos um processo da licitação das compras, né, da sinalização da nossa cidade. Infelizmente, ela foi recusada, houve, através de, que é normal isso em licitação, uma empresa não concordou e colocou a licitação sob júdice. Então, foi necessário nós fazermos um novo processo, e esse processo se finalizou ontem. Então, ele está no prazo normal, já tem um ganhador dessa licitação, né, da sinalização das estradas, e
e das nossas ruas. E acredito que mais no prazo legislativo, o que rege a lei, dentro de 15 dias nós já teremos a condição de homologar essa licitação. Quanto à menção constante sobre o equipamento que ficou parado na época de final de outubro até dezembro, e o carro de pintura, não há condições do carro continuar trabalhando de uma maneira contínua na época da chuva. Mas, mesmo assim, o próprio veículo ele trabalhou em várias vezes durante a época da chuva, principalmente na revitalização, né, da faixa de pedestre. Serviço de limpeza pública em escolas municipais, unidades e avenidas. Esse foi o item D. Não sei se está dando para acompanhar ali, a gente colocou algum gráfico ali. Até o mês de novembro, a Secretaria de Cidade realizava esse serviço nas escolas. E de novembro para cá, isso passou-se a ser feito por empresas, como vocês sabem, foi feito no Sebrae, né? Várias empresas se credenciaram e as partes das escolas, as estruturas, era única e exclusivamente feita através agora dessas empresas credenciadas. No começo do ano, houve um problema com uma dessas empresas e não foi realizada as limpezas. Automaticamente nós pegamos todo o nosso pessoal, fizeram todas as escolas. Não houve uma escola que não foi limpa pelo Departamento da Zeladoria Urbana. O contrário disso não passa de mentiras. Nas avenidas, nós, felizmente, eu volto a falar, felizmente nós estamos num estado maravilhoso e nossa região é maravilhosa. A nossa região, ela é uma estufa. E graças a essa estufa, a nossa região aqui, Alta Floresta, Nova Monte Verde e demais regiões daqui, elas têm chuvas abundantes, sol abundante. Então a fotossíntese é uma coisa constante. E nós temos feito o máximo possível para deixarmos a nossa cidade limpas. Só que muitas vezes a natureza é mais rápida do que nós. Mas não há empenho, aquele pessoal lá não fica debaixo de árvores, não ficam em gabinetes de ar-condicionado esperando o mato crescer. Muitas vezes esse pessoal não consegue sair na rua devido à quantidade de chuvas. E às vezes perde-se meio-dia e um dia. E eu não dou ordem para nenhum deles saírem na chuva. Mas vocês podem ter certeza. Tempo ensolarado, tempo nublado, frio e calor, vocês sempre vão encontrar esse pessoal. Eu gostaria que o pessoal da roçagem pudesse ficar de pé, a equipe do seu Geraldo, por favor. Eu gostaria que a equipe da Laura, juntamente com as suas mulheres, pudesse ficar de pé, por favor. Né? Essa nossa equipe, ela é constituída por 8 roçadores, ela é constituída por 9 mulheres, e elas fazem brilhantemente o trabalho dessa cidade. A nossa cidade nós não podemos esquecer. Essa nossa cidade ela cresceu de norte a sul, de leste a oeste, desordenada, mas cresceu. E infelizmente a nossa arrecadação não cresceu. E nós temos que obedecer à lei. E a nossa lei, infelizmente, ainda não permite que nós possamos contratar mais do que 54% da nossa folha de pagamento. Então, essas pessoas aqui, elas merecem reconhecimento. Ok? Muito obrigado a vocês são valentes. Muito obrigado. Senhor presidente, eu vou ter que quebrar. Senhor presidente, aqui não está colocando o mérito dos funcionários. Os funcionários são excelentes, ninguém está tirando o mérito de vocês. Continuando. Oi. Continuando. Ô, Dalan, só um momento. Ô, Paulo, só queria que você se mantesse no requerimento. Ok. Tá? Eu só queria agradecer eles, porque eles são realmente muito bons. Muito obrigado a vocês. Tá, ok? E a nossa cidade, vocês podem notar, ela está muito mais limpa do que anteriormente. Existe uma coisa, antes que as pessoas falem que nós estamos jogando contribuintes contra as pessoas, mas converse com esse pessoal. E é duro que às vezes elas acabam de limpar uma coisa e a pessoa vai lá e joga o lixo. Uma das coisas que acontece que não ajuda muito a nossa cidade a ficar limpa
os sopradores. As pessoas hoje já não recolhem mais lixo, elas sopram o lixo para a rua. Né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos cuidar bastante. No item E, manutenção e limpeza de espaços públicos. Na rodoviária municipal... Opa, obrigado. Na rodoviária municipal, há 3 servidores designados para realizar a manutenção diária do espaço. Acreditem, eu também quero agradecer a eles não estão aqui, mas eu quero agradecer. Aquela rodoviária, se vocês forem lá, ela é limpa, porém ela não aparenta limpeza. Ela é uma estrutura velha, ela está cheia de problemas, e este ano, estivemos lá com o prefeito Chico, no ano passado, e esse ano ela vai passar pela revitalização. Será trocado o telhado, será revitalizado o piso e será feita outras melhorias. Mas eu garanto para vocês que o espaço é limpo. Tanto o gramado, né, a iluminação lá está ok, né, e ela vai ser melhorada. Foi perguntado da praça cívica. A praça cívica também é outra coisa, gente. Ela precisa ser reordenada. As pessoas que não são de Alta Floresta, que vêm aqui na cidade, passam naquela praça, não sabem que ali é uma praça. Lá há pessoas que trabalham lá, que têm os seus quiosques, né? E isso daí vai ser remanejado. Agora teve muitas pessoas que invadiram, cada um usa aquela praça do jeito que quer, e realmente ali não parece uma praça. Nós tivemos um problema lá da morte de uma pessoa, e em conversa com o major, eu falei, major, o que a gente pode fazer para melhorarmos essa praça? E o major falou, Paulo, aquilo ali é um âmbito, é um âmbito perfeito para bandidos, né? Porque lá tem um banheiro, lá tem uma cobertura, lá tem uma coisa que encobre o que é a praça, né? Mas a praça ela é limpa toda segunda-feira e toda sexta-feira aquele pessoal, tanto dos roçadores como o pessoal da Laura, passam naquela praça e deixam ela da melhor maneira possível. Situação do recolhimento de lixo seco, galhos e entulhos. No que se refere ao recolhimento de lixo seco, galhos e entulho, esclareço que o município não realiza atendimento domiciliar porta a porta. É que na pergunta da F, nós ficamos numa dúvida que perguntou se nós vamos na casa das pessoas para recolher lixo. Então, isso daí nós não fazemos. Nós temos um cronograma e nesse cronograma nós passamos. Nessa época da chuva, nós reduzimos um pouco, saímos um pouquinho do organograma, né, de trabalho, porque diminui a quantidade de folhas e aumenta o serviço em outras áreas. Mas é passado pelo menos uma vez por semana em algum dos bairros. O da G, eu acredito que eu já respondi, que é planejamento operacional da Secretaria. A Zeladoria Urbana possui organização estruturada com divisão de equipes e coordenação definida. A equipe de roçagem é composta por 8 servidores, como eu já falei para vocês. Obrigado. E é composta por 8 servidores. Eu já vou passar aqui sobre a morosidade no H, que só está me restando 5 minutos. Nem vivo os 15 minutos. Vou tomar água do que o nosso vereador, né, aniversariante. Muito obrigado, vereador. Morosidade e entraves administrativos na análise e liberação de habites e outros crescimentos técnicos administrativos operacionais. No que se refere à análise de projetos e à emissão de habites, é importante esclarecer o fluxo administrativo. Os nossos projetos lá para analisar não estão passando, nós temos o prazo até de 30 dias, mas nós estamos conseguindo entregar com 15 dias. Os entraves que ocorrem muitas vezes na questão da legislação. Inclusive, nós tivemos lá, não vou falar o nome, não vou citar o nome do contribuinte, ele, durante o ano de 2025, constantemente esteve na secretaria, querendo que fizesse um desmembramento do terreno dele. A lei não permitia, não permite ainda, na verdade, porque naquele terreno existe uma casa
que ela está ilegal. E pela lei que é aprovada por essa casa, não nessa legislação, mas em outras, não permite fazer isso. E a gente realmente não pode deixar que um técnico possa assinar um desmembramento. Eu, particularmente, vejo como uma questão até injusta não desmembrar. Mas a lei é assim. E veio para essa casa, já está tramitando, né, presidente? Eu acredito que será aprovada pelos vereadores, que agora vai permitir fazer isso. Então, isso já vai destravar um monte de processos que ficam parados lá. Os processos que ficam parados lá não é porque a equipe não trabalha. Eu gostaria que a equipe de análise e projeto também pudesse ficar de pé, por favor. Tá. Ok. Então, essa daí é a nossa equipe, né? Nós temos hoje nós conseguimos, como até o vereador Claudinei falou que a nossa secretaria está aumentando, e está mesmo. Muito obrigado, pode sentar. Hoje nós temos mais um profissional que vai poder assinar, né? Nós temos, então, no nosso quadro, mais uma arquiteta. Antes nós só tínhamos 2 que assinavam, né? E só para vocês terem uma ideia, no ano de 2025, foram 1.024 processos, né? Não foram levados à frente 52 habites por problema de irregularidades e foram feitas 234 emissões de habites. Então a equipe trabalhou bem. Sem dizer que se nós pegarmos esse número de 1.024, a gente pode multiplicar esse número por 3, porque muitas vezes é analisado 2, 3 vezes o processo. Porque muitas vezes o profissional contratado pelo contribuinte por algum motivo esquece uma coisa ou outra. Tá ok? De mais a mais, senhores vereadores, senhor presidente, eu agradeço pela oportunidade, respeito essa casa, e sempre respeitarei, respeito cada um. Eu já fui cobrado por muitos de vocês aqui, e sempre vocês foram, eu acredito, sempre com uma resposta educada. E vocês sempre vão ter por isso. Tá ok? Muito obrigado para vocês. Eu não usarei e nunca usarei de molecagem com vocês. E eu espero que não façam o mesmo, continue assim, né? Existe uma coisa que é muito interessante, né? Você fala o que quer. Você mostra o que quer na internet. Mas você não tem coragem, na hora que falam as verdades, de aguentar essas coisas. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer aí a vinda do Paulo, né, para dar essas explicações. E também quero falar para todas as meninas da limpeza e os homens também da limpeza. Aqui não tem nenhum vereador que é contra vocês. Tá? Nem o Darlan, que é o autor do requerimento, e nem o Luciano. Muito pelo contrário, aqui nós temos uma admiração muito grande por todos vocês. Tá? Obrigado.